Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar da obra do professor Diogo Freitas do Amaral, Da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. Apenas para, a título de introdução, dizer que este trabalho está muito bem conseguido e, ao contrário de muitas obras de história, esta obra tem, digamos assim, a vantagem de nos fazer uma aproximação da própria história em si e também em termos de ciência política. E isto o professor faz isso muito bem feito, ao contrário de muitas outras obras que hoje são editadas e que são obras numa perspectiva mais sociológica. Nós aqui temos, portanto, uma obra que dá bastante ênfase nos factos políticos, e isso é muito importante porque, no meu ver, na minha análise, portanto, penso que tanto a cronologia como os factos políticos são a base para compreendermos, portanto, a história de Portugal. Dito isso, apenas para dizer que este vídeo teve de ser novamente gravado por questões técnicas, e também quero aqui também dizer que este vídeo vai ser um pouco mais comprido. Vamos tentar, digamos assim, apresentar os pontos principais de toda a obra, começando, portanto, a partir da parte 1, os povos primitivos e os lusitanos. Dito isso, podemos dizer que a história de Portugal conheceu várias épocas, vários reinos em termos políticos e, de certa forma, várias etapas até chegar aos dias de hoje, ou seja, ao sistema democrático. Portugal começa com os reinos celtiberos, lusitanos, romanos, suevos, visigóticos, mouros, portanto, na ordem cronológica do trabalho. Depois temos os 3 primeiros condados portucalenses, temos depois a monarquia afonsina, até a monarquia parlamentar do século XIX. Depois, a partir de 1910, temos uma república liberal. Depois, a partir de 1910 a 1926, uma república liberal. E também temos um período de grande instabilidade, que vamos ver isso no final. Depois temos uma política corporativa do Estado Novo até 1974. Seguindo uma junta militar socialista de 1974 a 1976 e depois uma democracia pluralista e centralista até aos dias de hoje, não é? Constituídos pelos 2 principais partidos, PS e PSD, embora hoje o quadro já esteja a mudar, como é sabido hoje, já saímos desse centrão, ou estamos a sair desse centrão, para entrarmos praticamente dividido em 3 forças. Dito isto, vamos então ver a obra. A obra é constituída, como eu disse, com uma introdução, com depois uma, digamos assim, exposição do território português, com alguns mapas, e depois várias partes, em que temos a primeira parte, povos primitivos, os lusitanos, logo na página 31. Então, podemos dizer que o território português, a partir desta altura, foi constituído por uma fusão entre o povo celta com os iberos, os chamados iberos, que resultou nos celtiberos e até que já se encontravam no território português, página 33. Havia várias tribos por essa altura, portanto, os bassos no nordeste da Galiza, os calaicos no norte do Douro e os lusitanos no Douro até ao Tejo, ao rio Tejo.
Portanto, os céltios no Alentejo, os cônios no Algarve, na página 33. Portanto, a tribo mais aguerrida era, segundo os estudiosos e especialistas, eram de facto, e os escritores da época, eram de facto os lusitanos. Eram muito temidos pelos romanos. Portanto, estamos mais ou menos em 300 a.C. Eram assim chamados por serem considerados descendentes do deus Luso. Portanto, eram de onde provém a palavra lusitanos. O mais famoso chefe dos lusitanos era Viriato, que derrotou várias vezes os romanos, derrotou vários generais romanos, durante um período de mais de 15 anos, entre 154 e 139 a.C. Foi traído em 139 por dois dos seus mais próximos generais. Há quem diga que foram 3, outros estudiosos nos falam em 2. Enfim, a título também de introdução, deve-se dizer que a história, como não é uma ciência exata e depende da documentação, depende dos achados arqueológicos e de uma série de parâmetros, digamos assim, muitas vezes não temos os dados certos. Ou seja, não podemos ter a certeza absoluta de que os acontecimentos ocorreram dessa forma. E depois isto cria várias teorias, várias hipóteses que vários historiadores põem em cima da mesa, e nós aqui vamos seguir o plano da obra do professor Diogo Freitas do Amaral e não vamos entrar, portanto, em todas essas polémicas de saber se os acontecimentos foram assim, se aconteceram, se não aconteceram, se foram naquela região, se não foram, se foram com aquelas personagens históricas ou não. Nós não vamos entrar nestes dados, vamos centrar-nos no plano da obra e naquilo que os historiadores chamam de história convencional, ou seja, aquilo que se convencionou em termos cronológicos e em termos dos próprios factos no espaço e no tempo. Dito isto, depois de Viriato, outro lendário chefe dos lusitanos foi Sertório, outro ex-general romano que deu forte luta contra Roma, portanto, e que também acabou por ser morto por traição em demanda de Roma, página 34. Portanto, na sua obra Os Povos Primitivos da Lusitânia, escrita em 1924, Mendes Correia explica que os lusitanos são o mais importante elemento etnográfico dos portugueses, portanto, página 35. Os portugueses, de Dom Afonso Henriques até hoje, podem, com fundamento, ser considerados descendentes dos lusitanos. Isto temos já provas científicas. Não é por acaso que ainda hoje somos chamados de povos lusos ou lusodescendentes, página 36. Os traços característicos dos próprios achados arqueológicos nos esqueletos, nos vários esqueletos, principalmente no crânio, são muito idênticos com os portugueses atuais. Portanto, já há estudos comparativos que nos mostram que, de facto, os portugueses são descendentes dos lusitanos. Depois de passarmos esta fase, chegamos ao capítulo 2, em que vamos ver as 3 invasões. Página 37, as 3 invasões. Então, o domínio de Roma e a romanização do século VI, página 37 a página 51. Portanto, temos um domínio romano que se estendeu por mais de 600 anos, de 2018 a.C.
até cerca de 409-415 depois de Cristo. Data das invasões sueva e visigótica, página 37. Mas antes o autor nos faz uma pequena, digamos assim, explanação dos vários marcos da presença romana em Portugal. E os principais marcos, na página 39, foram muitos. Desde no campo da filosofia, da cultura, da arte grego-romana, a língua latina foi muito importante para a formação da língua portuguesa, o direito romano, as noções de Estado, o Império, a colónia, o município, o conceito de cidadania romana, a administração pública, a organização dos impostos, as estradas, os templos, os edifícios, enfim, uma série de marcos que, de facto, nos mostra a importância da presença romana, comparando com um período anterior, antes dos romanos chegarem, portanto, à Península Ibérica e ao território português, que ainda não existia nas suas fronteiras atuais, não é? Então, ficou assim traçado a espinha dorsal das redes, estradas e comunicações, bem como da economia lusa e da administração do futuro Reino de Portugal, que pode-se dizer tem suas fundações no direito administrativo romano, página 39. Então, vemos aqui a importância do Império Romano no território português, no futuro território português. Então, foram os imperadores romanos que delimitaram quase ao milímetro o território Portugal atual. Muita atenção a isso. Portanto, as suas fronteiras de norte a leste, bem como a estrada que vai de sul para norte, que atravessa completamente o país. E o próprio livro tem um mapa muito interessante em que podemos ver a cidade, nessa altura, o vilarejo, digamos assim, de Ossonoba, que era em Faro, e que vai direto para Tui, tudo nessa altura, na página 40, ou seja, que atravessa do sul para norte e do norte para sul o país, não é? Isto foi muito importante para depois delimitar o próprio território português. Chegamos à página 43 até 45 e temos a cristianização da Península Ibérica. Meus amigos, isto é importantíssimo e não se fala, portanto, não se fala, ou fala-se muito pouco, digamos assim, fala-se muito pouco desta fase importante na história de Portugal, a cristianização. E, meus amigos, pode-se dizer que a cristianização foi muito bem recebida na Península, junto com a filosofia grega, a doutrina estoica, o direito romano e principalmente o arianismo, porque o cristianismo primitivo dos primeiros povos, muitos dos povos ainda eram arianos. Só depois é que se vão converter à religião cristã, não é? A religião que depois se vai formar como a religião católica, não é? Portanto, em 200 depois de Cristo, temos o Evangelho trazido por Santiago, o apóstolo maior, e São Paulo. Portanto, ou seja, foi trazido por intermédio deles à Península. Então, depois foi continuado por outros cristãos que difundiram ali o cristianismo, não é? Portanto, a Península Ibérica começou a ser uma terra cristã fiel ao Papa de Roma desde há mais de 2000 anos. Página 44. Os bispos São Pedro de Rates, São Mâncio, São Frutuoso, Santa Justa e Refina e São Vicente são alguns dos bispos evangelistas da Península Ibérica que, como eu disse, continuaram o trabalho do apóstolo Paulo e do apóstolo Santiago.
Portanto, a chegada das primeiras tropas romanas em 218 a.C. até as invasões germânicas em 409 prefaz mais ou menos 200 anos. Página 45. Portanto, os romanos construíram também muitas estruturas importantes para o território, como pontes, estradas, arquedutos, pavimentos, templos, casas. E como já se disse, legaram o direito romano, público, o privado e o administrativo. Portanto, a importância também do direito romano para, em termos de administração do território, não é? Portanto, a ocupação germânica. Primeiro tivemos no território os suevos e depois tivemos os visigodos. Os suevos tiveram 175 anos no território português. Os visigodos tiveram primeiro 300 anos, seguindo-se depois mais 125 no território português, aqui na página 47. Portanto, tudo o que eu estou aqui a dizer são, portanto, os apontamentos do trabalho do professor Diogo Freitas do Amaral. Já eram povos romanizados e cristãos arianos. Portanto, 1600 anos de legado romano e cristão. Pode-se dizer mesmo, 1600 anos. E depois também temos a referência de que os suevos foram convertidos por Teodorico. Foram convertidos por Teodorico. Depois temos então na página 48 um ponto aqui importante. A designação de Portos Cal. Duas palavras separadas. Muita atenção a isso. Portanto, a designação de Portos Cal, depois sim a junção Portugal, vem de uma povoação situada onde hoje está Vila Nova de Galha. Está situada Vila Nova de Galha. Era o nome de um simples local de pagamento de portagem e que veio a ser dado pelos suevos. Na altura até havia uma pequena sé apenas naquele lugar. Como nome do território, mais tarde, do território português. Página 48. Portanto, tínhamos então os suevos em Portugal e tínhamos grande parte dos visigodos nas hispânicas, ou Espanhas. Então, os monarcas suevos e depois os visigodos procuraram muito do apoio dos líderes religiosos. Portanto, a queda e desaparecimento das autoridades romanas e a forte ambiciosa de múltiplos senhores feudais foi a administração eclesiástica, muita atenção, que serviu de base de apoio à governação régia e aos excessos da nobreza. Página 50. Pode-se, de facto, dizer a importância, nessa altura, das autoridades eclesiásticas para uma série de fatores. Primeiro, refriar as lutas internas, manter o conhecimento, que nessa altura era o clero que detinha, eram os religiosos que detinham o conhecimento, que faziam as traduções das obras mais antigas, detinham o conhecimento da escrita e também tinham uma organização bastante mais avançado que estes povos, os suevos e os visigodos. Foi no contexto visigótico da fuga das populações para os campos e da grande insegurança que se sentia das populações que pode-se dizer que nasceu o feudalismo. Na página 52, e aqui o professor faz-nos uma pequena exposição do que era de facto o feudalismo, não é? Portanto, tínhamos então a divisão da Península Ibérica nas Espanhas e Portugal, com a Galácia, a Lusitânia, a Bética, a Cartaginense e a Tarraconense. Página 53. Depois temos um mapa que nos mostra as várias regiões, digamos assim, não é? Portanto, a administração do território no domínio visigótico foi entregue às autoridades eclesiásticas, que é aquilo que eu disse, não é? Página 54.
Depois aqui uma pequena exposição do contrato feudal, que era o direito de habitar num feudo como terra imune ou cotada, e o dever de nele trabalhar em troca do direito à proteção do senhor ou próprio vassalo. Então, muito interessante também esta relação do senhor com o homem do campo, o homem que trabalhava no campo, não é? Portanto, o legado dos visigodos foi, além da organização cristã, foi o de ter deixado as leis e os códigos visigóticos, inspirados no direito romano. Aqui isto é muito importante. Então temos aqui três situações. Temos o Código de Eurico, 476, o Brevário de Alarico, página 506, e o Código Visigótico, página 56 e em 654. Portanto, são as datas. Aqui temos a ocupação muçulmana. Passamos agora, mais para a frente, e chegamos à ocupação muçulmana. Em 711, temos então a vinda dos saracenos para a península, passando o chamado passagem de Gibraltar, que tem esse nome precisamente por causa do próprio Tariq, que era o chefe dos sarracenos, que se chamava Gib al-Tariq, que depois ficou então a palavra Gibraltar. Em 711 temos a Batalha de Guadalete, a famosa Batalha de Guadalete, em que alguns visigodos, por pura traição, trouxeram os seguidores do Islão, vejam bem, em 710, a pedido dos partidários do falecido rei godo Witiza, dirigido diretamente a Tariq, chefe dos muçulmanos, para que viessem depor o novo rei Rodrigo, que eles próprios detestavam. Portanto, vejam bem nessa altura como já existiam traições e golpes, não é? E como isso influenciou também a vinda de Tariq ao território, à península e ao território português. Portanto, a presença muçulmana na Lusitânia, 5 séculos e meio, mais ou menos, que deixou alguns vestígios como mesquitas, jardins, livros, palavras na nossa língua, mas não influenciou ou desfigurou a língua, que continuou a ser a língua com base no latim, e também não atingiu o direito romano, que já estava muito bem disseminado, digamos assim, nas populações. Página 59. Portanto, os povos continuaram a praticar o cristianismo, embora estavam sujeitos a um imposto. Esta parte da ocupação muçulmana tem muito que se diga, meus amigos, porque existe vários historiadores e várias teorias, digamos assim, principalmente a de que eu não sou mesmo nada adepto, que é a teoria do Andaluz, que é a idade de ouro que eles denominam da presença muçulmana no território, que não foi nenhuma época ou idade de ouro, antes pelo contrário. Muitas vezes omite-se muito do que os saracenos fizeram no território, e muitas vezes se diz que os próprios senhores romanos eram, digamos assim, mais bárbaros do que os próprios sarracenos, ou que até as próprias tribos, não é? Os visigodos, não é? Mas, meus amigos, isto não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Cada digamos assim, povo sempre teve as suas atrocidades, como eu costumo dizer, e os sarracenos também tiveram fizeram bastante coisas
negativas na Península Ibérica. O problema é que é completamente hoje, por questões ideológicas, é completamente omitido da história de Portugal. Mais uma vez, portanto, convém pesquisarmos e estudarmos as obras que fazem referência a esta parte, e é muito importante estudar as obras de Alexandre Delval, no meu caso, que eu estudo muito, em que desmistifica bastante esta falsa ideia de Idade de Ouro. Continuando, chegamos ao capítulo 3, a Reconquista Cristã, na página 65, que também é completamente desvalorizada hoje no ensino da história. Devo de dizer que o ensino hoje da história está cada vez mais deturpado e quase que direi reescrito, praticamente, não é? Porque esta parte da Reconquista Cristã, para mim, é uma das partes mais importantes da história de Portugal. Porque são nas reconquistas que Portugal vai formar a sua identidade, a sua nacionalidade, digamos assim, e isto não pode de forma nenhuma ser desvalorizado. Então, a Reconquista Cristã. Primeiro temos que ver uma definição de uma palavra importantíssima nessa altura, que era a presúria. O que é que significa presúria? Presúria é o termo referente à reconquista cristã sobre terras reconquistadas aos muçulmanos, reconquistadas às armas e depois distribuídas aos nobres responsáveis, portanto, que ficavam à frente das terras conquistadas, não é? Então, como é que isto começa? Em 718, Pelágio derrota os invasores muçulmanos na famosa Batalha de Covadonga, página 64. Em 739, o rei das Astúrias, ou rei asturiano, Afonso I, recupera a Galiza, página 64. O Alto Ebro e a grande zona que vai do Rio Minho até ao Rio Douro, página 64. Portanto, e temos então, depois em 750, o rei Afonso I já controlava todo o norte e norte-oeste da península até ao Douro português. Foi a primeira fase da chamada Reconquista Cristã da Península Ibérica, página 64. Em 866, Afonso I reconquista o Porto e depois temos a figura de Vímar Pérez. Vímar Pérez, que é uma figura importante na história de Portugal, e nós vamos agora ver, e é muito interessante aqui na obra de Diogo Freitas do Amaral, que, ao contrário de muitos outros historiadores, nos fala dos 3 condados portucalenses. Há 3 condados portucalenses. Muitos historiadores passam muitas vezes em cima disto, mas temos aqui 3 condados portucalenses. O primeiro condado portugalense, que começa com Vímara Pérez, em Guimarães, portanto, a importância desta figura, Vímara Pérez, que depois vai ter mais alguns nomes que se vão seguir a esta geração, inclusive a própria Mumadona Dias. Portanto, é muito interessante lermos isto na obra do professor Diogo Freitas do Amaral, que nos faz depois referência ao segundo condado portucalense, aí sim entregue a Dom Raimundo, pelo rei de Castela, e depois temos então o condado portucalense, o terceiro, aí sim, que começa com Dom Henriques, o pai de Afonso Henriques, Dona Teresa e também o próprio filho, acabando com o próprio filho, Afonso Henriques, que prefaz, portanto, o primeiro condado, Vímaras Pérez, em Guimarães, seguindo depois de uma geração em que temos 8 ou 9 personagens históricas, que vai de 868 a 1061 e 71. Temos o segundo condado portucalense, aí sim com Dom Raimundo, que vai apenas fazer de 1094 a 1096, que foi muito, muito pequeno, foram apenas 2 anos, derivado também aos maus resultados de Dom Raimundo,
que depois o próprio rei do reino de Castela vai afastar Dom Raimundo para a Galécia, não é? E depois temos o condado portucalense, esse sim que vai de 1096 a 1143, com Dom Henriques, Dom Teresa e o próprio Afonso Henriques. Que, a meu ver, é o que se aproxima mais em termos cronológicos da realidade. Portanto, esta tripartição antes da fundação de Portugal é o que faz mais sentido se nós, digamos assim, organizarmos em termos cronológicos, como faz aqui muito bem o professor Diogo Freitas do Amaral. Então, o resumo, agora um pequeno resumo. O primeiro condado portucalense durou 203 anos. O segundo condado, nas mãos de Dom Raimundo, durou apenas 2 anos, como eu disse. E o terceiro condado portucalense, com 3 titulares, Dom Henriques, Dom Teresa e Dom Afonso Henriques, existiu integrado na monarquia leonesa durante 47 anos. Então agora podemos ver que na altura ele era Leão, ainda era o reino de Leão, depois de Castelo, não é? Então, vamos aqui ver Dom Afonso Henriques. De infante a conde e a rei. Portanto, Dom Afonso Henriques, filho dos condes Dom Henriques e Dom Teresa, ele francês, ela leonesa, ele era conde de Borgonha, vinha dali daquela zona da França, que nasceu provavelmente, agora Afonso Henriques, em 1109 ou 1108. Há alguns historiadores que dizem que foi em 1108, outros dizem que foi em 1109, dependendo aqui, digamos assim, dependendo da visão de cada um, não é? Aqui nós temos a referência da obra também do professor Diogo Freitas do Amaral, com o seu excelente trabalho, Afonso Henriques, que eu penso que eu posso aqui mostrar, tenho aqui, portanto, também do professor Diogo Freitas do Amaral. Também é interessante, aqui a versão bolsa, atenção, existe também a versão maior, mas é interessante ler aqui este trabalho também. E segundo a tradição, veio ao mundo em Guimarães, também não se sabe ao certo ainda, foi educado em Ribadouro, perto de Lamego, pelo grande fidalgo Egas Moniz, que havia de ficar na história de Portugal por outros motivos, como veremos, depois vamos ver mais para a frente. Por instigação deste e da principal nobreza portucalense, em vez de se deixar armar cavaleiro pelos seus pais, ou por alguns vultos proeminentes do clero ou da nobreza, armou-se a si próprio cavaleiro. À maneira dos filhos do rei, dizem as crónicas medievais que foi na Catedral de Zamora, cujo senhorio pertencia, aliás, à sua mãe. E foi em 1125, era ele um adolescente, somente com 14 anos. Portanto, mas aquele jovem não deixava os créditos por mãos alheias. Sabia muito bem o que queria, tanto assim que, apenas 3 anos volvidos, travou a famosa batalha em 1128, a célebre Batalha de São Mamed, que lhe deu a primeira vitória militar e constituiu o início da sua imparável ascensão ao poder e o início da nacionalidade portuguesa, não é? Com isso, chegamos, portanto, à parte 2. O livro tem muito mais coisas, atenção, a história completa sobre, que vamos agora ver, sobre Dom Afonso Henriques, os 3 condados, as reconquistas, primeiro lá em cima nas Astúrias, que vai descendo até chegar mais ou menos ali à zona do Douro. Portanto, tudo isso tem aqui mais pormenorizado. Estou aqui a passar com mais rapidez, derivado ao tempo do vídeo, não é? Chegamos à parte 2, Idade Média, a primeira dinastia, página 31, capítulo 4, portanto cada parte tem vários capítulos, e aqui entramos no capítulo 4, Independência de Portugal e Conquista de Lisboa aos Mouros. Dom Afonso Henriques, o fundador. Portanto, aqui na página 85, portanto, 1128, 1185. Dom Afonso Henriques
com 42 anos, portanto, reinou 42 anos, mas governou como conde portucalense por mais 15 anos, num total de 57 anos, nos diz o professor Diogo Freitas do Amaral. Número jamais igualado por qualquer outro governante em Portugal, página 85. Temos depois a referência à Batalha de São Mamed, em 1128, a guerra travada entre a nobreza portucalense com Dom Afonso Henriques e a nobreza galega, que era comandada por Dona Teresa, que apoiava e pagava generosamente, portanto, tanto o exército, não é? Como também aos próprios nobres, não é? Página 87. Então, a referência à Batalha de São Mamed, junto de Guimarães, que se deu a 24 de 6 de 1128. E também a vitória de Portugal, a primeira tarde portuguesa, ou seja, da parte da manhã, parecia que as tropas portuguesas estavam a ser vencidas, tínhamos as tropas galegas a vencer, mas depois acabaram por ser vencidas da parte da tarde. E é por isso que ficou na história a tarde dos portugueses, a primeira tarde dos portugueses, página 86. Portugal lutou mais 15 anos seguidos, até 1143, para que fosse Afonso Henriques fosse eleito, digamos assim, rei de Portugal, e que Portugal passasse a ser independente, aí a partir de 1143, daí a data da independência de Portugal. Portanto, Afonso Henriques tinha com ele a grande figura de Egas Moniz e os senhores da Maia e de Sousa. Tinha ainda o clero, o arcebispo de Braga, muito importante este arcebispo, Dom João Peculiar, e os bispos do Porto e de Coimbra, página 86. Portanto, Afonso Henriques teve de lutar em 6 guerras para conseguir a independência. 1130, 1132, 1133, 1134, 1137 e 1140. Em 1143, Afonso VII, não é? Cedeu a Dom Afonso Henriques, portanto, página 88. E depois temos a referência ao famoso episódio de Egas Moniz, que vai da página 89 à página 90, os meus amigos sabem da história, não é? Egas Moniz vai, portanto, falar com o rei de Leão, tentar negociar com ele, consegue fazer o rei de Leão, digamos assim, retirar as suas tropas, em troca promete a vassalagem do rei Afonso Henriques, que depois não é aceito pelo próprio rei. Egas Moniz se sente desautorizado, volta novamente para Leão com a sua família, com uma corda ao pescoço, não é? Como é relatado nas crónicas, oferecendo a sua própria vida por ter falhado as negociações com o rei, não é? Este o quer matar, mas depois, aconselhado pelos seus nobres, deixa-no ir. Há uma frase célebre que diz que muitos queriam ter um Egas Moniz junto do próprio rei, não é? Que ele era muito valioso e fiel ao seu rei. E quando volta, Dom Afonso Henriques fica mais contente, não é? E também vê o grande valor de Egas Moniz. Isto é a história, não é? A história que nos é relatado nas crónicas. Não se sabe ao certo se foi assim ou não, mas convencionou-se que foi um pouco a história de Egas Moniz, que teve a sua importância na história de Portugal. Depois temos em 1139, temos então a Batalha de Eurique, na página 90. Atenção a esta parte aqui. Portanto, a famosa Batalha de Eurique, em que Dom Afonso Henriques derrotou os 5 reis mouros, segundo a lenda, e tomou o castelo de Leiria, que era um ponto estratégico que impedia o avanço dos mouros para norte. E aqui o professor nos fala em 2 possíveis locais da Batalha de Eurique. A primeira é no município alentejano, a meio entre Beja e o Algarve. E o segundo ponto é entre Coimbra e Santarém. Segundo alguns pesquisadores, historiadores,
este seria o local mais provável, derivado das distâncias. Não faria muito sentido Afonso Henriques e o seu exército descer até cá abaixo sem travar nenhuma batalha, sem ser visto, não é? Com as suas tropas. Portanto, há quem diga que o ponto mais que estaria mais certo, não é? Digamos assim, seria entre Coimbra e Santarém, aqui na página 92. Depois, em 1143, temos então a independência de Portugal, página 93, a Conferência de Zamora, que se dá a 4 e 5 de outubro, atenção, muitos dizem que é a 5, mas é também a 4 de outubro de 1143, sobre a medição do cardeal Guido de Vico. Dom Afonso VII reconheceu Afonso Henriques como o título de Rex, ou Rei de Portugal. Para Dom Afonso Henriques ser reconhecido com o título de rei, teve de pedir vassalagem ao Papa, pagando um tributo anual de 4 onças, em que, a partir desse momento, só reconheceria a vassalagem ao Papa e não mais a nenhum outro senhorio secular. Página 94. Porque nessa altura, Afonso Henriques ainda era visto em Leão e em Castelo como duque, como um duque, e um duque não é um rei. Portanto, Dom Afonso Henriques não era rei. Dom Afonso Henriques passa a ser rei quando Afonso Henriques decide se prostrar, digamos assim, ao Papa, não é? Pagar essa onça e passar a ter uma vassalagem ao próprio Papa, que lhe dá assim o próprio título de rei de Portugal. Portanto, esta parte também aqui é importante. Depois, em 1147, a tomada de Lisboa, aos mouros, na página 95 e 98, a cidade que estava 400 anos na posse dos mouros, teve 4 meses, de 29 de junho a 25 de outubro, para ser tomada. Página 95. Portanto, é importante aqui também o tempo que demorou a tomada de Lisboa. E a famosa história da ajuda dos templários e tudo o que se seguiu também. Aqui temos uma breve aproximação dessa história. Temos depois a tomada de Palmela, Almada Sintra, de 1147 a 1148, a tomada de Alcácer do Sal, Évora e Beja, 1158-1159. Chegamos agora a 1179 com a famosa bula Manifestis Probatum, em que o Papa confirma o título de Rex a Dom Afonso Henriques. Depois temos a continuação da vida de Dom Afonso Henriques, que viveu 76 anos. Morreu em 1185 até ser depois sepultado, não é? Juntamente com a sua mulher, na igreja do Mosteiro da Santa Cruz de Coimbra. E, segundo os historiadores, foi o maior rei de Portugal. Portanto, aquele que criou a nacionalidade de Portugal. Chegamos ao capítulo 5. A participação do povo em cortes, a transferência da capital para Lisboa e a conquista do Algarve com Dom Afonso III, de 1249 a 1279, na página 101. Atenção a Dom Afonso III, que foi um rei bastante importante também, e vamos ver porquê. Portanto, a seguir a Dom Afonso Henriques, temos Dom Sancho I, que continuou o trabalho do pai. Depois temos Dom Afonso II, que também foi um rei inteligente, que também deu continuação à obra. E depois temos Dom Sancho II, que este sim foi um rei mais fraco. E o seu reinado esteve, portanto, houve muita instabilidade no seu reinado e depois houve um confronto entre o próprio Dom Sancho II e Dom Afonso III. Dom Afonso III, talvez logo a seguir a Dom Afonso Henriques, talvez tivesse sido o rei mais bem sucedido, logo a seguir a Dom Afonso Henriques. Portanto, os confrontos de Dom Sancho II e Dom Afonso III, 1245-1248, que alguns historiadores chamam de guerra civil. Bom, alguns dizem que foi uma guerra civil, outros dizem que não, porque uma guerra civil teria que ser entre várias fações, entre as populações e tal, e isto apenas se tratou de uma queixa que foram fazer a Roma
ao Papa, de que Dom Sancho II não estava a ser um bom rei, havia uma grande instabilidade económica, havia muitos problemas, enfim, era uma má governação. E o Papa decide entregar o reino a Dom Afonso III. Pode-se dizer que Dom Sancho II foi um rei incapaz que foi destituído pelo Papa Inocêncio IV. Página 104. Depois, entre a página 105 e 106, temos as conquistas definitivas do Algarve por Dom Afonso III, em 1249. Em 1253 temos o famoso Acordo de Chaves, pela qual fica assegurado com o casamento da filha de Afonso X de Castela, onde o filho ficaria com a posse do Algarve, que neste caso seria para Dom Dinis. E graças a isto, Portugal conseguiu manter as posses do Algarve. Quando Dom Dinis subiu ao poder em 1279, o Algarve ficou a pertencer definitivamente à coroa portuguesa, página 106. Portanto, Dom Afonso III passou a intitular-se Rei de Portugal e dos Algarves. Depois, em 1254, tivemos as primeiras cortes a Dom Afonso III, que se ficou a dever a construção do Estado. Muito importante aqui uma referência em termos de ciência política do próprio professor, sobre a construção do Estado português, em que Afonso III teve muito mérito na construção do Estado. A própria administração do Conselho Régio. Foi o primeiro rei, legislador e administrador do reino. Página 108. E aqui temos uma passagem interessante sobre a parte cultural, não é? E a parte da literatura da época, chamada literatura da Idade Média. Por cá se conheceram nessa época os grandes romances épicos de origem germânica, Tristão e Isolda em Demanda do Santo Graal. Também a anglo-saxónica, os Cavaleiros da Tábua Redonda e o Rei Arthur, bem como Lancelot. E da Bretanha francesa, a Chanson de Roland ou a Canção de Roland. A Canção de Gérard de Roussillon, que eu estudei quando era novo, e outras todas recordando os grandes feitos do rei Carlos Magno e dos 12 pares da França. Do ciclo bretão ficou conhecido e ficou célebre o Amadis de Gola, isto é, o amante francês, que muitos dos nossos especialistas atribuem a um escritor português que viveu em França, João de Lobeira, e frequentou bastante as cortes de Dom Afonso III e de Dom Dinis. O livro, pelo seu novo estilo, romance de cavalaria, sim, mas incluindo descrições ousadas para a época de relações amorosas. Teve o maior êxito em toda a Europa durante vários séculos e inspirou uma ópera ao célebre compositor George Handel, denominado Amadis di Gola, em italiano, como era então habitual. No setor do ensino, há notícias da criação de estudos superiores em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz e depois no Mosteiro de Alcobaça, onde pela primeira vez as aulas foram abertas a estudantes não eclesiásticos. Estas experiências precederam em poucos anos a criação da universidade pelo rei Dom Dinis. Muito interessante aqui esta parte cultural, digamos assim, parte literária e cultural. Chegamos ao capítulo 6, a criação da universidade, plantação do Pinhal da Leiria e fixação definitiva da nossa fronteira, o rei Dom Dinis, 1279 a 1325, na página 114. Dom Dinis, considerado como um dos melhores e mais completos reis de Portugal, reinou 46 anos, um dos mais longos da nossa história, página 114. Portanto, fez nacionalizações de ordens militares, normalização entre as relações da Igreja e do Estado, página 115. Dom Dinis, aproveitando a dissolução da Ordem dos Templários, aproveitou muito bem essa situação, foi muito inteligente, ao contrário dos outros chefes de Estado da Europa, nessa altura,
criou a Ordem Militar de Cristo, exclusivamente portuguesa, 1319. Primeiro em Castro Marim, na Foz Guadiana, e depois no Convento de Tomar, página 116. Mais uma vez eu digo, para quem tiver a oportunidade de fazer uma visita ao Castelo de Tomar, deve o fazer, porque é uma grande experiência, meus amigos. Dom Dinis também teve políticas de sancionamento dos excessos do privilégio e dos abusos de poder da nobreza e um grande apoio ao comércio, que retrataram muito bem as políticas de Dom Dinis. Portanto, Dom Dinis era um rei muito inteligente, muito letrado e muito culto. Página 116 até 118. Depois temos a referência à rainha Santa Isabela, a Santa Isabela, esposa de Dom Dinis, princesa real Dom Isabela de Aragão, mulher de raras qualidades morais cristãs, que criou um convento de Santa Clara, os hospitais de Coimbra e Santarém e o mosteiro de Cister, página 118. Grande foi, digamos assim, a obra desta rainha, que era considerada santa, não é, pelo povo. Temos a referência ao Tratado de Alcanices, o famoso Tratado de Alcanices, 1297, que fixa definitivamente as fronteiras portuguesas, página 120. E pode-se dizer que é, como diz muito bem o professor Diogo Fetos Nombral, o país com as fronteiras atuais fixadas há mais tempo na Europa, cerca de 7 séculos, página 120. Portanto, Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. 7 séculos. Depois temos a referência na página 121 e 122, a plantação do pinhal de Leiria. Dom Dinis deu grande relevo ao aumento das florestas nacionais, a criação de pântanos, tendo mandado plantar o pinhal de Leiria, por precisar de fixar dunas que separavam o litoral marítimo das produções agrícolas. Há quem diga também que ele teve uma visão sobre as futuras viagens marítimas, não é, dos descobrimentos, e que, digamos assim, todo este pinhal serviria também de madeira para a construção das futuras naus, dos barcos, não é, que iriam servir para os grandes empreendimentos dos descobrimentos, não é? Portanto, a fundação da primeira Universidade Portuguesa, página 122, o Decreto-Geral 1290 de Lisboa para Coimbra e de Coimbra para Lisboa e a fixação definitiva da Universidade em Coimbra em 1537. Passamos ao capítulo 7, a Grande Crise Nacional, o interregno de 2 anos e o cerco castelhano a Lisboa, a famosa crise de 1383-1385, aqui a partir da página 125. Temos aqui, primeiro, temos também a famosa história de Dom Pedro e Inês de Castro, não é muito bem conhecida, não vou estar agora aqui a contar. A morte de Inês de Castro, degolada por Diogo Lopes Pacheco, Álvaro Gonçalves e Pedro Coelho, página 127, por ordem do rei Dom Afonso IV, que queria afastar Inês de Dom Pedro, não é? Por causa do que se estava a passar em Leão, uma guerra, quase uma guerra civil em Leão, e com isso Inês de Castro queria que Pedro fosse também se envolver neste conflito e que ficasse também, porventura, a ser também futuro rei de Leão, não é? E Castelo, e é claro que Afonso IV não queria isso, não é? Então, depois, os acordos de Salvaterra, a 2 de abril de 1373, o famoso Acordo de Salvaterra, que impunham ao rei de Portugal as seguintes cláusulas: de que a herança, se não tiverem filhos, o rei recai a filha de Dom Leonor Teles. Dom Beatriz, casando com o rei de Castela, que fica também como rei de Portugal. Esta é a primeira cláusula. A segunda, Dom Leonor Teles seria a rainha de Portugal até Dona Beatriz ter um filho, caso essa tivesse.
Isto, portanto, era o Acordo de Salvaterra, que, de certa forma, continuava a manter uma certa independência para o Reino de Portugal. Mas o povo não queria. O povo não queria nada com Castela, não é? Então a crise de 1383 e 1385 advém precisamente daí. Temos então dois partidos. Temos o Partido Castelhano, formado por boa parte da nobreza e do clero, e que apoiava Dona Beatriz e Dom Leonor Teles. E temos o Partido Português, formado por alguma nobreza e clero e pela grande maioria do povo, que rejeitava a viúva de Dom Fernando e a sua filha e genro. E depois temos então o mestre de Avis e o seu velho amigo fidalgo Álvaro Pais, que combinaram matar o condandeiro, que, segundo as crónicas de Fernão Lopes, que também não se sabe se é verdade ou se é mentira, dizia ser a amante da rainha Leonor Teles. Bom, isto poderá ser algum exagero, talvez, de Fernão Lopes, não se sabe muito bem ao certo, mas que havia ali uma tramólia, havia. O mestre de Avis, futuro rei Dom João I, mata o andeiro e fica assim livre para ser o rei de Portugal. A famosa história, não é? Do povo que sai todo para a rua gritando: estão a matar o mestre de Avis, não é? E depois o mestre aparece na varanda perante o povo, dizendo que não, que ele está vivo, está a salvo, e manda o povo regressar a casa. Temos essa história toda, não é? Depois sabemos que o povo nunca volta, não é? Tentou cometer alguns excessos, e depois também sabemos que o próprio mestre de Avis foi aclamado em Lisboa como regedor e defensor do reino, página 133. E depois temos a nomeação de Dom Nuno Álvares Pereira, o condestável, para organizar e chefiar a defesa do reino, página 136. Nuno Álvares Pereira venceu os exércitos nas difíceis batalhas alentejanas de Atoleiros, Aramonches e Alegrete. Não teve uma única derrota e o cerco a Lisboa durou 7 meses. Mas a peste, a doença, não é a peste, fez o exército castelhano recuar e partir. Página 137. Chegamos ao capítulo 8, a solução da crise. As cortes elegem um novo rei e este vence a batalha de Aljubarrota. Página 139. Temos a importância do Dr. João das Regras, o primeiro grande jurista português, que vai decidir por Dom João I, o mestre de Avis, em detrimento do partido castelhano e do partido dos outros dois irmãos, Dom Dinis e Dom João. Portanto, o partido do mestre de Avis, que era anti-galega, anti-leonês, anti-castelhano, anti-muçulmano e era patriota e nacionalista. Vemos aqui o espírito pátrio aqui na história de Portugal. A Guerra da Independência, a Batalha e a Vitória de Portugal, a Batalha de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385, no lugar de Aljubarrota, hoje município de Alcobaça, Leiria. Página 147. Há quem diga que houve aqui 3 grandes situações para que os portugueses vencessem esta batalha. Tivemos a tática do quadrado, não é? Que conseguiu, de certa forma, arranjar uma forma de vencer o exército castelhano, que depois, portanto, a técnica do quadrado, que vai abrir os flancos, fazendo com que o exército castelhano entre por dentro e depois eles ficam encurralados, não é? Portanto, há quem diga que isto foi de facto o que fez o exército português vencer. Outros falam nas famosas valas que foram cavadas antes da linha da frente, em que o exército castelhano caiu completamente nas valas, não é? Ao aproximar-se do exército português. E há também quem fala na importância dos 800 combatentes do batalhão inglês que ajudaram os portugueses com apenas 6.000 homens, que eram o número do exército português, para vencer os cerca de 30.000 castelhanos, aqui na página 147, 148. Depois temos o Tratado de Windsor, portanto, o autor
descreve muito mais a batalha, mas isso depois os meus amigos quiserem comprar o livro. Portanto, depois temos o Tratado de Windsor entre Portugal e Inglaterra, em 1386, o Tratado de Segóvia, em 1411, entre Henrique III de Castela e Dom João I, e temos a paz definitiva, página 150. Chegamos à parte 3 do livro, a Idade Moderna e o Renascimento, a dinastia de Avis e os descobrimentos portugueses. Portanto, página 158, Portugal nos descobrimentos foi o primeiro país da Europa com 77 anos de avanço sobre a Espanha e 130 sobre todos os outros países da Europa, vejam bem. Dominamos sozinhos o Atlântico e o Índico durante mais de um século. E por isso, meus amigos, eu digo, Portugal foi, nessa altura, no século XV, finais do século XV e princípios do século XVI, foi talvez o maior império que houve no mundo por essa altura, não é? Portanto, Portugal tem uma história inigualável. Nem os grandes reinos como a França e a Inglaterra tiveram esta época dourada que foram os descobrimentos, não é? E hoje fico tão triste quando vejo estas elites ideológicas e estes grupos políticos ideológicos que desfazem completamente o que Portugal foi e que ainda por cima criticam, não é, completamente esta época, esta era dourada, não é? Então, o capítulo 9, a conquista de Ceuta, 1415, na página 159. Capítulo 10, a derrota de Tanger e o sacrifício de Dom Fernando à razão do Estado, 1433, 1438, na página 168 e 178. Um triste capítulo da história de Portugal, a morte de Dom Fernando, que ficou à sua sorte por causa de uma cidade, Tanger, e para não perder Ceuta também, não é? Toda esta história aqui contada, os meus amigos também conhecem. Portanto, capítulo 2, temos a concessão ao infante Dom Henriques do monopólio da navegação. A importância do infante Dom Henriques nos descobrimentos, aqui na página 179. Portanto, a importância também das ordenações afonsinas e depois toda a história de Dom Henriques, infante e sua importância. Sob a direção do infante Dom Henriques, Portugal foi de Ceuta aos Açores, a Madeira e ao Cabo Verde, além de ter percorrido o litoral dos países da costa norte atlântica da África, página 184 e 185. No capítulo 12 temos Bartolomeu Dias, que dobra o Cabo da Boa Esperança e Portugal chega aos 4 cantos do mundo. E depois, com o grande rei Dom João II, 1486, na página 188 e 195. A importância do rei Dom João II, que vai da página 189 à página 192, que era chamado o Príncipe Perfeito, um dos meus reis preferidos da história de Portugal. Virtuoso, extinguiu vários privilégios dos nobres e desfez uma conjuntura de traidores e perseguiu o empreendimento dos descobrimentos. É de Dom João II quem prepara a grande expedição para dobrar o Cabo das Tormentas, na altura chamado Cabo das Tormentas, ou depois chamado por ele próprio Cabo da Boa Esperança, e contornar a África para o Índico, aqui na página 192. Dom João II, há bastante referências aqui ao rei Dom João II, na página 194, o Genius Maximus da história de Portugal, que pôs em prática uma estratégia universal. Manda navios para o Atlântico Norte, para a costa ocidental da África, para o Atlântico Sul, Oceano Índico, com contactos diplomáticos. Portanto, também foi um grande estadista, talvez um dos maiores estadistas, junto também com Afonso III, também a importância de Dom Dinis e o Afonso Henriques, o nosso fundador. Não é? Portanto, capítulo 13, Tratado de Tordesilha, o famoso Tratado de Tordesilha. O mundo por explorar é dividido entre Portugal e Espanha, página 196, 207. Até há uma citação bem conhecida, penso que tenha sido
um dos reis franceses, que teria dito, ou em inglês, agora não me recordo, que teria dito aonde é que está escrito na Bíblia que o mundo tem que ser dividido entre Portugal e Espanha, não é? Tal era a inveja das outras nações em relação a Portugal e também Espanha, não é? Portanto, assinado a 7 de junho de 1494, o célebre Tratado de Tordesilhas, página 199, em que Dom João II insiste nos 370 graus, léguas. E, meus amigos, para o rei insistir é porque ele sabia, tinha informação, portanto, já tinha informações da existência do Brasil antes do tratado, página 205. Esta é a opinião de muitos historiadores. É aqui essa parte que o professor Diogo Freitas do Amaral nos fala no livro, de que de facto haveria já informação precisa do grau específico, da linha específica que o rei Dom João tinha que escolher e não ir atrás daquilo que estava a ser negociado, não é? Digamos assim. Então, pode-se dizer que Dom João II era um rei visionário com o cognome de Príncipe Perfeito. Página 207. Chegamos ao capítulo 14, a chegada dos portugueses à Índia e ao Brasil. 1498 e 1500. Página 209 e 219. Parece incrível, mas é verdadeiro. Foi de facto a descoberta do mundo inteiro, ainda desconhecido dos outros povos europeus, que foi feito pelo pequeno Portugal. Página 212. E aqui temos, portanto, as datas, são muitas. Portanto, temos... Começa, portanto, digamos assim, com Ceuta, em 1515, as Canárias, 1516, Porto Santo, 1519, e Madeira, 1520, e Açores, 1527-1532, Cabo Bujoador, 1434, Arguim, 1443, a Guiné, 1444, o arquipélago de Cabo Verde, 1460, São Jorge de Mina, 1471, Santo Tomé e Príncipe, 1472, Foz do Zaire ao Congo, 1483, Cabo da Boa Esperança, 1487, Península do Lavrador, 1492, Calcute, Índia, 1498, Porto Seguro, Brasil, 1500, Terra Nova, 1501, Ilhas da Ascensão, Santa Helena, 1501, 1502, Madagascar, 1502, Aden, Mar Vermelho, 1502, Céfala, Moçambique, 1505, Ceilão, 1506, Hormuz, no Golfo Pérsico, 1507, Ilha de Sumatra, 1509, Diu, 1509, Goa, 1510, Malaca, 1511, Ilhas Moluscas, 1511, São Sião, hoje Tailândia, 1512, a China, 1513, Mar Vermelho, 1513, Estreito de Magalhães, 1520, Norte da Austrália, 1522 a 1525, Ilha de Borneo, 1526, Ilha da Prata, 1530, Bombeim, Índia, 1534, Timor, 1556, Macau, 1557, Damião, 1558, Cidade de Rio de Janeiro, 1565, Cidade de São Paulo de Luanda, 1575. Meus amigos, depois disso, Portugal não foi o país que descobriu o meio mundo. Eu já não sei o que dizer, meus amigos. Então, vamos ler uma pequena passagem do livro. Luís de Camões, o grande poeta português, escreveu a epopeia Lusíada dos descobrimentos como a tarefa de dar novos mundos ao mundo. O historiador Arnold Toynbee, historiador inglês, chamou essa época Era Gâmica, marcada por Vasco da Gama. O grande historiador português Oliveira Martins denominou-a como Conquista do Mar Tenebroso. Fernando Pessoa falou dos descobrimentos do Mar Sem Fim, e o ilustre historiador britânico, professor jubilado de King College de Londres, Milan Newitt, no seu recente livro, sintetizou-a nestes termos altamente elogiosos. Os portugueses permaneceram na maior parte do século XVI como os principais pilotos marítimos e cartógrafos
da Europa e deram, sem grandes tradições académicas, a maior contribuição para o conhecimento científico do mundo desde a Roma Antiga. Vejam bem. Foram os portugueses que lançaram o processo de globalização económica e científica. A expansão marítima de Portugal não foi conseguida por uma economia capitalista avançada, como a dos ingleses, como a dos franceses ou como a dos holandeses. Portugal no século XV era um país pobre, com uma pequena classe comercial e poucos capitais disponíveis. Quem tudo conseguiu foi a família real, leia-se, o Estado. Esta participação direta da coroa, embora às vezes intermitente, não teve paralelo na Europa daquele tempo e explica bem o êxito a longo prazo do empreendimento português. Durante o século XVI, os portugueses criaram o primeiro império comercial marítimo, a qual se estendeu do Mar da China e do Oceano Índico até ao Brasil e a Angola do Atlântico Sul. Este império não foi desafiado por nenhum outro Estado europeu durante mais de 100 anos. Será preciso fazer qualquer comentário, meus amigos, e podemos ver a importância do rei Dom João II também em todo este empreendimento, meus amigos. Então, capítulo 15, o Império do Comércio Mundial, a criação do Estado Moderno, Dom Manuel I, página 220. Meus amigos, Dom Manuel I continuou, digamos assim, um empreendimento do rei Dom João II, porque já estava tudo lançado, já estava tudo feito, era só seguir, portanto, mas também foi um rei importante na parte dos descobrimentos. Portanto, Dom Manuel I cria o cargo de vice-rei da Índia, página 121. Em 1505, Dom Francisco de Almeida, Alfonso de Albuquerque e Dom João de Castro. Depois temos a grande epopeia de Fernão de Magalhães, aqui tudo no livro, e a circunnavigação do globo, página 224 e 226. As ordenanças manuelinas e a criação do Estado Social, página 227. Portanto, o estilo manuelino, portanto, o famoso estilo manuelino, que podemos ver o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, a janela da sala do capítulo do Convento de Cristo, em Tomar, página 228 e 229. Passamos ao capítulo 16, com a continuação da expansão no Oriente e estabelecimento da Inquisição em Portugal. Dom João III, 1521-1557, na página 231. A reforma da universidade. Depois, em 1597, temos a expulsão dos judeus, uma data triste também, não é? Porque afetou de certa forma o comércio português. A criação da Inquisição em Portugal, 1536. E temos daqui da página 234 a 237. Depois temos o capítulo 17, só um capítulo a falar sobre a obra de Camões, que publica os Lusíadas em 1572. Luís de Camões, considerado como o poeta universal do Renascimento, poeta português. E os Lusíadas são o hino triunfal à glória humana, à conquista do mar e à ligação dos dois hemisférios. Página 229. 239. Capítulo 18. Alcácer Quibir, 1578. Entre a página 243 a 247. O reinado breve e infeliz de Dom Sebastião. Mais um capítulo um pouco mais triste da história de Portugal. A derrota de Alcácer Quibir por um traidor, mais uma vez, não é? Portanto, Dom Sebastião morreu como um herói no campo de batalha. Seu corpo nunca foi encontrado. Daí nasceu o mito do sebastianismo, que numa manhã de nevoeiro haveria de trazer de volta o grande chefe para salvar a pátria. Página 246. Chegamos à parte 4, da ocupação estrangeira e a restauração. Agora estou a andar mais depressa. Temos Filipe II de Espanha, Filipe I em Portugal, aclamado rei de Portugal, Filipe I, e em que não houve resistência nenhuma em Portugal, página 252. Aqui eu tenho que parar e dizer, meus amigos, houve várias causas do atraso de Portugal. E, aliás, este será o próximo trabalho, portanto, que eu vou apresentar, não é? As causas do atraso português de Nuno Palma, portanto será o próximo trabalho. Mas eu quero aqui dizer o seguinte.
A ocupação, porque é mesmo esta palavra que eu vou utilizar, a ocupação dos reis de Espanha em Portugal contribuiu muito para o atraso económico de Portugal, meus amigos. Isto é verídico, isto é um facto documental. E, a partir daí, vocês nunca mais vão ver Portugal subindo. Começa-se a ver Portugal sempre, mesmo depois da restauração, começamos a ver Portugal aí por aí abaixo. E chegamos à parte 4, não é? Já vimos. Portanto, Portugal são dos 3 reis espanhóis, não é? De 1480 a 1640, página 251 a página 259. Temos Fernando Mendes Pinto, pioneiro da chamada literatura de viagem, uma referência aqui do livro, com a sua famosa obra de Peregrinação, página 254. E depois foi no governo dos reis filipinos, como eu disse, que Portugal caiu completamente economicamente e politicamente. Não é? Portugal sofreu durante 60 anos com uma humilhação às mãos dos filipinos. Primeiro de Filipe I, depois de o mediocre Filipe II e depois do ditador Filipe III, que endureceu ainda mais a sujeição dos portugueses através do seu autoritarismo e através das suas pesadas rendas. E do seu autoritário ministro, Conde Duque de Olivares, que centralizou ainda mais o poder. Chegamos ao capítulo 20, com o 1º de dezembro, portanto, o dia da restauração, não é? E a Guerra da Restauração, 1640 a 1668, página 260, 275. E mais uma vez o espírito pátrio a vir acima, não é? Depois temos a revolta dos 40 membros da nobreza portuguesa, armados por João Pinto Ribeiro, secretário do Duque de Bragança, Dom António de Almada e Pedro de Mendonça Furtado, alcaide de Mourão, e Dom Miguel de Almeida, da Casa de Abrantes, página 260. O 1º de dezembro de 1640, os 40 foram ao Terreiro do Passe, assaltaram Passos Real, desarmando a guarda castelhana, prenderam a duquesa de Mantua e deitaram pela janela o traidor Miguel de Vasconcelos, página 261. Referência depois a Dom João IV, que foi aclamado como rei de Portugal pelas Cortes de Lisboa em 1641. E assim extinta a dinastia de Avis, expulsa a dinastia filipina, começa a 4ª dinastia, a dinastia Bragantina. Portanto, tivemos a dinastia Alfonsina, a dinastia de Avis, a dinastia filipina e, por fim, a dinastia Bragantina. Então, a Guerra da Restauração durou 28 anos, seguindo a paz que só foi alcançada com o Tratado de Madrid, assinado a 5 de janeiro de 1668, página 265. Depois, grande referência ao Padre António Vieira, página 272, 273. Padre António Vieira, defensor dos índios do Brasil e imperador da língua portuguesa. Orador de grande porte, foi incumbido de várias missões diplomáticas, foi grande escritor de sermões e grande defensor dos índios. E quando eu vejo esta gente da extrema-esquerda, quando foi aquele episódio lá do Floyd, lá nos Estados Unidos, que aqui em Portugal começaram a tentar vandalizar as estátuas todas aqui em Portugal, não é? Há aqui uma referência à própria estátua do Padre Vieira, pintando a estátua e não sei o quê, com racista, isto e aquilo. Meus amigos, que grande ignorância desta gente toda. Esta gente é mesmo ignorante. São pessoas que eu não sei o que é que elas andam a fazer na universidade, sinceramente, se é que elas andam lá, se é que estudam, se é que leem, mas gente tão ignorante que não percebe que o Padre António Vieira foi um dos nossos maiores embaixadores e representantes, até defensor dos índios, defensor do direito à diferença, não é? Todas essas coisas que esta gente anda para aí aos gritos a proclamar aí. E, meus amigos, tão triste tudo isso, não é? Quando um país se torna completamente ignorante, não é? Enfim, foi um desabafo. Parte 5. Iluminismo, a monarquia absoluta, página 277. Chegamos ao capítulo 21, início do absolutismo em Portugal, 1697
até 1703. O absolutismo, concentração dos três poderes do Estado nas mãos do rei, sem convocação das cortes. Página 279. Então, de 1697 a 1820, temos a data da Revolução Liberal. As cortes nunca foram convocadas. O absolutismo em Portugal durou 123 anos e teve 5 reinados. Dom Pedro II, Dom João V, Dom José e Dom Maria. Portanto, é a primeira parte. Depois temos referência ao Tratado de Methuen, tratado comercial entre Portugal e Inglaterra, em que ficou famosa a troca, ou seja, dar prioridade aos panos de lã e produtos de têxteis da parte de Portugal, importados da parte da Inglaterra, e da parte de Portugal, sim, os famosos vinhos portugueses. Portanto, era um tratado que beneficiava tanto a Inglaterra como também Portugal. Depois chegamos ao capítulo 22, o ouro do Brasil e Dom João V, 1706, 1750. Pode-se dizer que Dom João V teve dos mais longos reinados. Teve um dos mais longos reinados, 44 anos, não é? Aqui na página 284, 290. Depois temos os desenvolvimentos da cultura, a criação da Academia Real das Ciências, 1720, criação da Academia Real da História, 1722, publicado o verdadeiro método de estudar, muito famoso, de Luís António Verne, escrito em 1746. Em 1731 temos a construção do Arqueduto das Águas Livres para abastecimento das populações de Lisboa, página 285. Temos a reforma da administração, o Tratado de Madrid, página 750. Temos referência a Alexandre Gusmão, que fixa as fronteiras da América do Sul, entre Portugal e Espanha. Depois temos também a referência à aristocracia tradicional e a maioria do povo que dedicava-se à agricultura, à nobreza, aos negócios, e a burguesia que se concentrava no comércio. E aqui, muito bem, o professor nos diz que esqueceram-se de apostar na indústria, não é? Porque tínhamos a aristocracia que se dedicava à aristocracia tradicional e a maioria do povo que se dedicava à agricultura, não é? A nobreza aos negócios e a burguesia ao comércio, mas não houve uma aposta na indústria, o que, de certa forma, também contribuiu para o atraso de Portugal, não é? Página 289. Depois, capítulo 23, o terremoto de Lisboa e o Marquês de Pombal, 1755-1777, página 291 a página 300. Dom José sobe ao trono em 1750 e chama o funcionário público Sebastião José de Carvalho e Melo. Sabe-se pouco de Dom José e tudo o que se sabe é mais pela referência de Sebastião José de Carvalho e Melo, depois então chamado Marquês de Pombal. Titular da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino. 27 anos de governo. Temos depois a grande crise do terremoto e a reconstrução de Lisboa, a Baixa Pombalina, de 1 e 2 de novembro de 1755. O terremoto faz cerca de 10.000 mortos e muitos feridos. Seguindo-se depois um incêndio que começa ali nos restauradores, não é? Portanto, depois temos a referência ao atentado falhado ao rei e, com tudo isso, que se segue o processo do Stavro. O processo do Stavro, que vai ser, para mim, no meu ver, um dos grandes erros do Marquês. Aqui na página 294, 295. 1759 temos a expulsão dos padres jesuítas e a perseguição aos jesuítas por parte da política do Marquês, página 295, que visou diminuir a influência do clero após o desferido golpe sobre a nobreza, página 295. Primeiro, o Marquês atacou a nobreza, depois atacou os jesuítas. Temos as reformas seculares e iluministas do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, pode-se dizer, foi de facto um despota esclarecido que pertenceu à corrente do absolutismo reformista e maçónico,
Sabe-se muito bem das relações do Marquês quando da sua viagem à Inglaterra, nas lojas maçónicas, enfim, e em Viena também, enfim, não vou estar aqui a falar, que usou a força e o poder do Estado e pelo seu gosto pessoal do poder. Página 300. Passamos ao capítulo 24, mais reformas da Ilustração com repressão das ideias liberais. Dom Maria I, 1777-1806. 1796 temos a fundação da Real Biblioteca Pública de Lisboa, temos ações repressivas sobre as ideias liberais, Dom Maria I e Dom João V, a revisão do processo do Estávola, foi revisto o processo, embora muitos deles já tenham morrido, a nomeação do Intendente-Geral da Polícia, o famoso Diego Inácio de Pinamanique, não é? O magistrado alto funcionário da Polícia Geral, né, Pinamanique, não é? Que fez uma perseguição a todos os que tinham ideias subversivas contra o absolutismo, aqui com o reinado de Dona Maria I. Chegamos ao capítulo 25, as invasões napoleónicas e a ida da corte para o Brasil, entre 1807 e 1811, na página 307-316. Foi ao abrigo do Tratado de Fontainebleau, que foi um tratado vergonhoso para Portugal, não é? Decidirem coisas nas costas de Portugal, não é? Que Napoleão queria repartir o território português como sendo um protetorado seu, e quis então com isso invadir por 3 vezes Portugal. E a corte portuguesa parte para o Brasil, bem como todo o seu aparelho de Estado, em 28 de 4 de 1807. Tudo isso aqui na página 308, 309. Temos então as 3 invasões napoleónicas, na página 309 a 311. Temos a primeira, Junot, 1807, general Junot. Foram derrotados pelo general Wellington. Depois temos a segunda invasão, Soult, em 1809. Foram novamente derrotados por Wellington. E depois temos, por fim, a terceira invasão, com o general Massena, 1810-1811. Também referências a Junot e a Soult na terceira invasão. A importância do Duque de Wellington, que recebeu do regente Dom João, no final de cada vitória, sobre as invasões, os títulos de Conde de Vimeiro, Marquês de Torres Vedras e Duque da Vitória. Depois temos a governação de Portugal nas invasões, que foi feita a partir do Brasil, pelo príncipe Dom João, futuro Dom João VI, a partir do Rio de Janeiro. Depois a independência do Brasil, que foi feita e declarada a 7 de setembro de 1822. Eu vou fazer a apresentação da história do Brasil, portanto, ainda este ano, e que muito contribuiu a corte portuguesa refugiada no Brasil, página 314. E pelo filho mais velho da nobreza, Dom Pedro, da nobreza não, da realeza. Parte 6. Chegamos ao liberalismo, a monarquia constitucional, a revolução liberal portuguesa, a independência do Brasil, que já vimos. Temos o famoso Sinédrio, que era um conjunto de altos dirigentes, todos maçónicos, não é? E cujo objetivo era implantar o liberalismo em Portugal. Associação de intelectuais e altas personalidades maçónicas que queriam começar a preparar o liberalismo em Portugal, página 322. Temos então a Revolução Liberal, 1820. Na chefia da Revolução Liberal de 1820 temos 3 grandes personalidades, 3 grandes juristas. Manuel Fernandes Torres, José Ferreira Borges e José de Silva Carvalho. Tendo saída à rua no Porto, a 24 de agosto, foi segundada por Lisboa, 15 de setembro, sob a chefia do Marechal Conde de Rezende. Os 2 exércitos se encontraram a 27 de setembro em Alcobaça e foram para Lisboa nas Cortes Constituintes de 1820 a 1822. E então pode-se dizer que venceram as ideias liberais, página 324. Antes tinha havido uma tentativa, mas que tinha falhado. Das Cortes eleitas, em 1820, saiu a primeira Constituição escrita portuguesa, 1822, onde prevalecia a doutrina da soberania popular. Dom João VI jurou-a a 1 de outubro de 1822.
Vamos ver depois a diferença entre a Constituição e a Carta Constitucional. Depois temos as revoltas absolutistas, a Vila Francada, 1823, e temos a Abrilada, 1824, ambas promovidas pelo filho mais novo do rei, Dom Miguel, apoiado pela rainha, sua mãe. Página 325. Dom Miguel e Dom Pedro, absolutismo contra liberalismo. A Constituição de 1822 contra a Carta Constitucional de 1826, aqui na página 326 e 329. Os portugueses estavam divididos entre uma elite urbana, liberal e maçónica, e a maioria do clero e do povo que era rural, conservador e católico. Página 329. Chegamos ao capítulo 6, o regresso ao absolutismo com Dom Miguel, Guerra Civil e a vitória liberal. 1828 a 1834. Temos a guerra entre miguelistas e liberais, está toda a descrição no livro. Desembarca a 8 de julho de 1932, na famosa praia do Mindelo, que não foi ali, mas pronto, com os chamados Bravos do Mindelo, a primeira e única guerra civil da história de Portugal, de 1832 a 1834, página 333. Depois temos então essa guerra civil que se seguiu, 1832 a 1834, miguelistas contra liberais. Depois referência ao Duque de Palmela, ao almirante Charles Napier e também a Dom Pedro, que enviaram do Algarve até Lisboa com 1.500 homens, e o Marechal Duque de Saldanha, que era então o chefe do Estado-Maior. Então temos aqui as 13 fases da Guerra Civil, que vai da página 335 à página 338. Temos as 13 fases. A primeira fase, tomada do Porto pelos liberais e promulgada a resistência dos liberais ao cerco dos miguelistas. A segunda fase, expedição naval dos liberais ao Algarve e a sua marcha até ao Rio Tejo. Temos a terceira fase, a tomada de Lisboa pelos liberais, a famosa história da Avenida 24 de Julho, de que os liberais hoje, a Iniciativa Liberal, tanto gostam de se referir, não é? Portanto, houve uma contraofensiva miguelista vencida no Ribatejo pelo Exército Liberal em maio de 1834. Temos depois a entrega de Dom Miguel e a Convenção de Evremont, assinada por Dom Miguel, que partiu para o exílio, para a Itália. Devo de dizer também aqui que tanto Dom Miguel como Dom Pedro foram apedrejados pelo povo. A famosa história do teatro e das pequenas peças que foram enviadas, e depois do apedrejamento do coche do Dom Pedro e também do apedrejamento de Dom Miguel, que se não fosse o exército liberal, não é? Alguns dos tropas liberais ali a fazer entre o povo e entre a partida do rei, o rei talvez tinha sido morto, não é? Portanto, tudo isso, toda essa parte também um pouco triste da história de Portugal, não é? Capítulo 28. Começo da normalidade constitucional, reformas e as famosas reformas de Mozinho da Silveira, página 340 a 349, que era o Ministro da Justiça e da Fazenda. O magistrado José Xavier Mozinho da Silveira, excelente jurista e um grande reformador liberal, o mais importante de todos os ministros legisladores de Portugal. Reformas para implementar o liberalismo político e a separação dos poderes, executivo, legislativo e judicial, parlamento e leis. Portanto, na página 343 e 344 temos a regra da separação entre a administração e a justiça, tudo reformas do Mozinho da Silveira. Regras da separação entre a administração civil e militar. Terceira, regra da separação entre a administração autárquica e local do Estado. Temos depois 4 situações importantes. Temos o liberalismo económico, a abolição dos privilégios feudais, a economia de mercado, fim dos privilégios corporativos medievais, página 345 a 348. Capítulo 29. A grande conflitualidade política no reinado de Dom Maria II, de 1884 a 1851. Temos então 3 tipos de governos: os conservadores centristas, modelo inglês, os radicais à esquerda, modelo francês jacobino, e os autoritários à direita, que era também o modelo napoleónico francês.
Temos então o governo de Palmela, governo de Saldanha e governo de Linhares. O governo de Palmela, portanto, que era o governo de cartista. Temos depois a Revolução de Setembro, Passos Manuel e o Visconde de Sá de Bandeira. Temos a Governação Setembrista de 1836-1841, que suspendeu a Carta Constitucional de 1826 e repôs a Constituição de 1822. Eram vintistas portanto, eram vintistas que queriam mais poder para as cortes. Página 352. Depois, procurando um compromisso difícil entre o vintismo mais moderado e o cartismo mais liberal, as Cortes Extraordinárias e Constituintes de 1838 aprovaram a Constituição de 1838. Aqui na página 353. Está muito mais, eu estou a passar as partes principais. Depois temos referência a Costa Cabral e a primeira experiência da direita autoritária num quadro constitucional, página 842 e 846. Portanto, Costa Cabral, que tornou-se cartista e depois repôs a Carta Constitucional de 1826. Temos depois, em 1846, a Revolta da Maria da Fonte, página 354, que fez cair o governo de Costa Cabral, a famosa história dos enterros debaixo das igrejas. O povo revoltou-se, o povo nas zonas rurais, que não queria isso, e ainda ficaram mais contra Costa Cabral, não é? Se bem que era uma medida inteligente enterrar os mortos nos cemitérios, não é? E não debaixo das igrejas, não é? Portanto, lá está a proibição de enterrar os mortos dentro das igrejas. Depois, o governo autoritário do Costa Cabral, que vai de 1949 a 1951. E temos o golpe militar do Marechal Duque de Saldanha, 25 de abril de 1851. Chegamos ao capítulo 30, a regeneração com Fontes Ferreira de Melo, 1851-1887. A luta contra o cabralismo, que era a direita radical, contra o setembrismo, que era a esquerda radical. E esta luta vai se transformar no chamado período de estabilidade, ou seja, o período do rotativismo. Página 363. O rotativismo, a alternância democrática entre o Partido Regenerador, direita moderada, e o Partido Histórico, que depois se veio a chamar Partido Progressista, que era o Partido da Esquerda Moderada. Os partidos que estavam aos extremos, extrema esquerda e extrema direita, deixam de estar aos extremos, aproximam-se do centro e passam a fazer aquilo que é chamado o rotativismo. Eu creio que é a partir daí, mais ou menos, que começa o centrismo em Portugal, embora depois houve outras fases, houve a destabilização da Primeira República, houve depois o Estado Novo, houve uma série de coisas, houve depois de 74 a 76 o verão quente e tudo o que se passou, mas eu creio que uma certa estabilidade, digamos assim, em termos de centrismo, começa ali com o período do o chamado período do rotativismo. Portanto, Fontes Ferreira de Melo propôs e cumpriu um vasto programa de melhoramentos materiais, o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, página 365. Ele foi eleito líder do Partido Regenerador. Temos então as obras públicas, as comunicações, a educação, a cultura, a saúde, página 367. As obras feitas, foi criada a ideia de uma verdadeira escola de governação, muito interessante aqui, nas palavras do professor Diogo Freitas Amaral. Temos então a referência ao fontismo, inspirado na escola de Adam Smith. Portanto, atenção, nessa altura as ideias do capitalismo liberal estavam muito em voga. Temos então o rotativismo constitucional entre o Partido Regenerador e o Partido Histórico, que vai de 1851 a 1890, alternando os dois partidos. Temos aqui as várias datas com os vários partidos. Ora estava o Partido Regenerador, ora estava o Partido Histórico, ora estava o Partido Regenerador. Eu não vou aqui estar a fazer porque nunca mais saímos daqui. Chegamos ao capítulo 31, Portugal humanista, abolição da pena de morte e primeiro Código Civil e fim da escravatura, 1867-1869. Aqui também, claramente, a influência do professor Diogo Freitas do Amaral, do seu viés humanista, não é? Em defesa dos direitos humanos e essa história toda, que eu não sou muito, mas amigos sabem que eu sou contra-revolucionário e eu não sou muito a favor dessas coisas, não é?
Mas vamos passar à frente. Capítulo 32. Pretensões contra Portugal em África. O ultimato inglês. Aqui já chegamos ao fim do século XIX. De 1853 a 1890. Chegamos então ao ultimato inglês e o mapa cor-de-rosa. De 1887, 1888, 1890. Aqui eu devo de dizer uma coisa. Uma das causas da queda da monarquia em Portugal, ao contrário de tudo aquilo que é dito, até pelos meios de comunicação, pelos historiadores, que nos dizem que foi o grande empreendimento da República, que estava na moda, e muitos ilustres pensadores eram republicanos, o blá 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 blá, eu não vou falar sobre isso, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Nessa altura, o povo português e as elites, principalmente o povo, fica bastante desiludido com os ingleses, com o ultimato, com aquilo que aconteceu, com tudo aquilo que aconteceu, com o próprio mapa cor-de-rosa, não é? Quem estuda essa parte da história, e que, como Portugal não podia se virar contra a Inglaterra, não era possível, não tinha essa força, não tinha essa hipótese, o que é que vai acontecer? As elites viram-se contra a monarquia. Viram-se contra o rei e é a partir daqui que a monarquia cai, não é? Então, Portugal não podia se revoltar contra a Inglaterra, por isso resolveu se virar contra a monarquia. Página 385, 395. Chegamos ao capítulo 33. A ditadura de João Franco e o regicídio de Dom Carlos, 1906-1908. Estou tudo aqui, mas não vale a pena estar-vos a contar a história, vocês sabem, a carbonaria, tudo o que se passou, não é toda esta história. Temos depois, em 1910, a implementação da República, a 5 de outubro, entre a página 405 e 415, e todas as figuras que estiveram ligadas à implementação da República, não é? Portanto, quando se dá, portanto, quando se dá a ditadura de João Franco, em 1906 e 1908, obviamente que há um impulso para que as ideias republicanas tomem o advento, não é, da situação, não é? Depois temos então a proclamação do governo provisório e a Constituição de 1911. E, meus amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não vou fazer essa parte toda, está aqui tudo no livro, mas não vale a pena. De 1911 a 1926 tivemos uma instabilidade política nunca visto. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Quando se fala sobre a história de Portugal, quando nos meios de comunicação, os próprios historiadores, os analistas, ninguém fala dessa parte. Principalmente os nossos amigos da esquerda e da extrema-esquerda, ninguém fala disso. Mas eu vou-vos dizer, 44 governos, 7 parlamentos eleitos e 8 presidentes da República, no espaço de 1911 até 1926. E só começa a haver normalização política e económica com a subida do Dr. António de Oliveira Salazar para a pasta das finanças. Só a partir daí é que começa a haver normalização. Até lá foram atentados, golpes, instabilidade, mortes para aqui, mortes para lá. Uma série de governos que caíam uns atrás dos outros. Foi uma instabilidade, meus amigos, de 1910, 11 até 1926, Primeira República. Não sei como é que ainda há gente que festeja o dia 5 de outubro. Sinceramente, eu prefiro festejar o dia 5 de 1143. E aí sim, o grande dia da independência de Portugal e da proclamação do Reino de Portugal, não é? Digamos assim. Mas enfim, dito estes comentários, vamos seguir. De 1910 a 1915, temos a principal legislação republicana. De 1916 a 1918 temos a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. Portanto, em 1917 temos as famosas aparições de Fátima. De 1917 a 1918 temos o golpe militar de Sidónio Pais.
E a tentativa de um sistema presidencialista, que não resultou, atenção, temos o assassinato do presidente a 14 de 12 de 1918. Depois temos, em 1921, as noites sangrentas, assassinatos dos chefes de governo António Granjo e dos republicanos Machado dos Santos e Carlos da Maia. Temos uma série de acontecimentos depois, até chegar a 1926, em que temos, portanto, temos um golpe de Estado e temos ali claramente uma ditadura militar até 1933. Em 1928 a 1932 temos então Salazar, ministro das Finanças, e em 1932 chefe de governo. E temos depois a normalização política e económica, de que muito pouca gente gosta de falar, porque não querem dar valor ao próprio António de Oliveira Salazar, mas o homem era simplesmente um gênio. E eu estou aqui mesmo a dizer, sem problemas nenhuns, era um gênio em termos de finanças, em termos de visão, em termos de política. Creio que nunca houve um estadista como ele, não é? Infelizmente, hoje, a esquerda gosta muito de denegrir a imagem das pessoas. Então, continuando. Temos então 1933, a Constituição, o regime corporativo. Temos depois a neutralidade portuguesa face à Guerra Civil de Espanha, a neutralidade portuguesa face à Guerra Mundial, 39-45. 49, Portugal entra com os membros fundadores da NATO. Temos a referência ao professor Egas Muniz, que recebe o Prémio Nobel da Medicina. Temos depois a candidatura presidencial em 1958 do general Humberto Delgado. E depois temos em 1961 o início da guerrilha entre Angola, a perda de Goa, 1963 as guerras de África, em Angola, Moçambique e Guiné, 1968 Salazar, que sofre um acidente e é substituído na chefia do governo por Marcelo Caetano. De 1973 a 74 constitui-se o Movimento dos Capitães, em março de 1974, que se transforma em Movimento das Forças Armadas. O Movimento dos Capitães, que se diga de passagem, foi um movimento que teve a ver com, portanto, as promoções dentro das Forças Armadas, que não começa a ser um movimento para derrubar governo nenhum, mas sim um movimento que vai, digamos assim, contestar tanto a guerra no ultramar, como também algumas promoções que estavam a ser feitas e que não estavam, em termos de tempo, o tempo de serviço, não é? Portanto, das Forças Armadas. Tudo isso depois originou, sim, um movimento que se opôs ao governo de Marcelo Caetano, não é? Temos então depois, em 1974, o 25 de Abril, o golpe de Estado do movimento das Forças Armadas, que vai triunfar. Os principais partidos constituídos, PS, PSD, PSD, PPD, PCP, CDS. Temos depois o processo acelerado de descolonização, que vai ser um fracasso total, meus amigos, em que temos a figura do Mário Soares bastante de relevo nisto, que também não sei porquê, que não se fala sobre isso em Portugal, ou muito pouco. Depois temos em 74 e 75 uma tentativa de imposição da Revolução Bolchevique Comunista, que foi derrotada no famoso 25 de novembro de 75. Se não fosse essa data, hoje Portugal seria um autêntico Coreia do Norte, ou uma Cuba, ou sabe-se lá bem o quê, não é? Depois, em 76, temos a Constituição da República Portuguesa, as primeiras eleições legislativas, a normalização do processo democrático, as presidenciais, regionais e autárquicas. Depois passamos para 1982, a primeira revisão constitucional, o fim do Conselho da Revolução. E pronto. Portanto, é isso. Chegamos ao final do trabalho. Deve-se dizer que, mais uma vez eu mostro aqui a versão de bolso, que é mais fácil. Meus amigos, o livro, mais uma vez, devo de dizer que está muito bem feito, porque consegue nos dar uma visão histórica
mas também uma visão em termos de ciência política, ou seja, em termos de governação, o próprio estudo do Estado, dos vários reinos, não é? Depois o Estado, depois em termos constitucionais, em termos de... Está muito bem feito o livro, tem alguns género de umas caricaturas em desenho de cada figura histórica. Temos também mapas, temos uma série de coisas e temos muita informação. Atenção, apesar de ser uma visão panorâmica, eu recomendo para quem, por exemplo, quem estuda pouco a história de Portugal, ao ler este trabalho, claro que quem tem um grande conhecimento da história de Portugal não precisa de ler, não é? Mas quem tem pouca afinidade com a história de Portugal fica muito bem servido aqui. Daí que eu acho um livro muito interessante para os alunos, aqueles que estão a estudar no ensino secundário, não é? E que estão a estudar a história de Portugal. Eu acho muito interessante este trabalho aqui, meus amigos. Fica aqui a recomendação do canal. E despeço-me dos amigos com este trabalho. Não percam o próximo vídeo, vai ser muito interessante. Vamos ter o livro de Nuno Palma, As Causas do Atraso Português. Repensar o passado para reinventar o presente. Digo-vos já que não sei, ainda não o estudei completamente, mas eu não sei se não será o livro do ano. Digo-vos já. Está aqui, portanto, não percam, porque vai ser muito, muito importante o próximo vídeo. As causas do atraso português. E vamos ter muito mais coisas aqui no canal. Vamos ter o curso de filosofia. Meus amigos, não percam, porque eu vou fazer um curso, uma coisa que vai ser uma coisa em que não vai ser demasiado complexo. Não tenham medo, não vai ser uma coisa demasiado complexa. Vai ser sim algo de muito interessante, porque vamos conseguir ter uma visão das várias correntes de pensamento, as várias correntes filosóficas que se desenvolveram ao longo do tempo, começando ali na Grécia Antiga, com Heráclides e Parmenides, que eu vou começar com esses dois, e vou explicar que toda a filosofia não é mais do que notas de rodapé destes dois grandes filósofos muito antigos, pré-socráticos, muito antes de Platão e Aristóteles, mas que conseguiram os dois definir as duas grandes visões do mundo e que essas duas visões ainda hoje continuam, meus amigos, em 2024. Sempre foram as duas grandes visões em confronto neste mundo. Portanto, não percam, porque estudando as correntes de pensamento, estudando a filosofia, conseguimos, em termos de intelectualidade, conseguimos mapear muito melhor os fenómenos à nossa volta, no espaço e no tempo. Mais uma vez, espero contribuir para aumentar, digamos assim, o intelecto também, para, portanto, o conservadorismo em Portugal, não é? Isto é um canal conservador. E mais uma vez, obrigado pelo apoio. Partilhem os vídeos, ponham gosto, subscrevam o canal, é importante. Embora o objetivo deste canal não é ter muita gente, é sim ter as pessoas entendidas no assunto, que gostam e que tenham paciência para estar, por exemplo, 2 horas a ver um vídeo, que gostam de ler, que gostam de estudar. Isto, portanto, é um canal mais na área da intelectualidade, embora eu sei que em Portugal o meio intelectual é muito criticado, sempre ouvi isto em Portugal, sempre se olhou para o meio intelectual, para os intelectuais, digamos assim, sempre se olhou para eles como pedantes, como pessoas que têm um pouco a mania de que são superiores, não é? Isto é uma visão de esquerda, uma visão justamente, convém que as pessoas sejam todas... convém que as pessoas não sejam esclarecidas, não é? Porque o que é um intelectual, mesmo só para acabar? O intelectual é simplesmente aquele que busca compreender o mundo e que busca dar esta compreensão às pessoas. E é isto que eu tento fazer aqui no canal. É isto que eu tento fazer, é compreender os fenómenos à minha volta e tentar explicar estes fenómenos aos meus amigos. Bom, meus amigos, obrigado por
paciência que tiveram para ver este vídeo. Não se esqueçam, um grande trabalho do professor que já nos deixou, que já faleceu, Diogo Freitas do Amaral, que faz aqui um trabalho fantástico da Lusitânia a Portugal. Um abraço e até uma próxima.